Caros alunos candidatos que irão concorrer às vagas do concurso da Prefeitura Municipal do município de Tomiaçu, eu estou aqui com umas questões de atualidade de uma prova atual, uma prova deste ano, de 2016, de um município do estado do Paraná. Atualidade é uma matéria muito cobrada, né? Em ensino médio, nas vagas de ensino médio e de ensino superior, também muito cobrada nos concursos estaduais, federais, também está sendo muito cobrada nos concursos municipais. No concurso do município de Tomiaçu, ela vai cair somente para as áreas de nível superior, né? Então, qual o macete para que possamos se dar bem nas questões de atualidade? Como o próprio nome diz, né? Atualidade, ela é de tudo um pouco: história, geografia, biologia, ciências de maneira geral. Então, como podemos fazer, né? Vamos tentar dividir por continente, por países, né? Por cada situação econômica, financeira, situação de saúde, situação da educação, né? Então, uma maneira muito boa de nós aprendermos isso é assistindo mais jornais, lendo mais revistas, lendo jornais, escutando rádio, né? Pesquisando curiosidades na internet e assim por diante. Então vamos lá. Questão de número 21. Assinale a alternativa que apresenta informações corretas em relação ao território brasileiro. O território brasileiro, no nosso conhecimento adquirido, se nós, pegássemos um papel ou uma caneta e começássemos a passar para esse papel tudo o que sabemos sobre o nosso Brasil, né, o nosso território, com certeza daria para fazer várias e várias páginas, né? Então vamos aqui analisar questão por questão. Vamos começar aqui. Eu vou analisar logo as 3 erradas, né, e deixar a última correta para o final, né? Deixar a correta para o fim. O território brasileiro é 2 vezes maior do que ou dos Estados Unidos da América. Como é que nós responderíamos essa questão? Vejam bem. Estados Unidos da América e território brasileiro. É muito simples, é só uma questão de olhar o mapa mundi. Quantas vezes nós já olhamos o mapa mundi e já tivemos essa curiosidade: maior país, menor país, país mais populoso, país menos populoso, quantidade de países da América Central, América do Norte, América do Sul, né? Então, de cara nós vamos perceber que o território dos Estados Unidos é maior do que o território brasileiro. Não é o Brasil 2 vezes maior do que os Estados Unidos.
Os Estados Unidos é maior do que o território brasileiro, né? A gente vê isso em qualquer mapa mundi que for visto, que formos ver, né? Que for analisar. Na América do Sul, apenas a Argentina possui um território maior do que o do Brasil, né? Vejam bem, desde lá na nossa terceira, quarta série, a professora logo vai sempre nos disse, né? O Brasil é o maior país da América do Sul, né? Nesse caso não precisaríamos nem olhar um mapa, né? A gente logo vai saber que o território brasileiro é o maior da América do Sul. Portanto, a Argentina tem um território menor que o do Brasil, certo? A maior parte das terras do país localiza-se acima da linha do Equador. Tá. Essa aqui a gente podemos ficar em dúvida, né? Porque no mapa a gente percebe, pode pensar que a linha que a linha do Equador possa cortar o meio, né? Mas não, na verdade, a maior parte do território do Brasil fica abaixo da linha do Equador. Entendeu? A linha do Equador pega somente um pedacinho do território da Amazônia, né? A parte maior do Brasil fica abaixo da linha do Equador. Tanto é que isso que os estados, né, lá da região sul são bastante frios, né? Porque eles estão muito abaixo da linha do Equador. As partes que são quentes do território são as partes que estão próximas à linha do Equador, correto? Então, qual é que sobra? Sobra a letra B. O Brasil é o país que possui maior extensão territorial da América Latina. Correto. O Brasil é o maior país na América Latina. Entenderam? Então, nós não dá para errar uma questão que vai pedir nossos conhecimentos, né, de ensino fundamental, de ensino médio. Vamos lá. A respeito da distribuição das populações humanas no mundo, assinale a alternativa correta. Letra A. A Europa é o continente que conta com o maior número de habitantes, bem acima da Ásia e da África. Não. A gente desde cedo aprende que a Ásia é o país mais populoso do mundo, né? Depois da Ásia vem a Europa, né? Depois da Europa, a América, depois da América, a África. Então, a letra a questão pede a alternativa correta. Então, a letra A não está correta porque ela diz que a Europa é o país mais populoso, mas na verdade é a Ásia, né? Letra C. O Brasil é um dos países menos povoados da América do Sul, com apenas 10 milhões de habitantes. Não. O Brasil é o país mais povoado da América do Sul, com mais de 200 milhões de habitantes. A alternativa não está correta, está errada. Letra D. Embora seu território seja relativamente pequeno, o Japão continua sendo o país mais populoso do mundo. Não. O Japão, sem dúvida nenhuma, é um dos países menos populosos do mundo, né? Seu território é tão pequeno que com a população atual, as pessoas quase não têm espaço, né? Então, não é a letra D, sobra a letra B. China e Índia são os países mais populosos do mundo, contando juntas com mais de 2,5 bilhões de pessoas. Correto, né? China e Índia são os países mais populosos do mundo. A China é o país mais populoso do mundo e a Índia é o segundo país mais populoso do mundo. Correto? Então, resposta letra B.
com relação à distribuição da população humana no mundo, a China e a Índia são os países mais populosos do mundo, contando junto com mais de 2,5 bilhões de pessoas. Embora haja controvérsias, o Nilo, né? Talvez nunca quem tenha ouvido falar nesse nome, né? Situado no continente africano, é geralmente considerado o maior rio do mundo em extensão. Todavia, quanto ao volume de fluxo de água, o maior rio do mundo é o, né? Extensão, comprimento. O rio Nilo tem mais de 6.000 quilômetros em comprimento, mais, certo? Volume de fluxo, né, é a quantidade de água, né? Neste quesito o Nilo perde, porque ele é comprido, porém estreito, né? O rio com maior volume de água. Será que eu preciso analisar todos os rios, né? Com certeza não. Com certeza, quando um rio se destaca, a gente logo ouve falar, né? Nos jornais, na escola, né? Então a gente praticamente nunca ouviu falar no rio Tejo, no rio Congo, no rio Eufrates, né? Porque eles não têm destaque, né? O rio com maior volume de água é o rio Amazonas, né? Isso a gente com certeza não vai esquecer nunca. A outra questão, de número 24. A República do Brasil, em termos constitucionais, está baseada em determinados fundamentos. A segunda alternativa que não completa um desses fundamentos. A fundamentos. O que as principais atividades, as principais palavras que a Constituição traz para a população brasileira, né? Constituição de 1988, né? A qual que não faz sentido, qual que não está na Constituição. A dignidade da pessoa humana, ela não está, não, ela está, com certeza, né? Toda a pessoa humana tem direito à dignidade. O pluralismo político está. O Brasil é um país com diversidade política, né? Vários partidos, divisões, divisões, né? Presidente, governo, prefeito. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, com certeza, né? A população é livre para trabalhar da maneira que quiser. A luta das classes, não. Esse fundamento não está na Constituição, porque a Constituição não diz que as classes sociais devem brigar entre si. Não. A Constituição diz que somos livres, né? Livres. Outra questão, número 25. O ano de 1889 é particularmente importante para a história do Brasil, porque nesta data, conclui-se a Guerra do Paraguai, foi proclamada a independência, findou-se o regime escravocrata, ocorreu o fim da monarquia. Não. Vamos analisar a letra A. Conclui-se a Guerra do Paraguai? Não, a Guerra do Paraguai foi bem antes disso. Foi proclamada a independência? Não, a independência, uma data que nunca iremos esquecer, 1822. Findou-se o regime escravocrata? Não, o regime escravocrata fundou-se em 13 de maio de 1988, né? Próximo, mas não foi. Ocorreu o fim da monarquia, sim, em
Em 15 de novembro de 1988 foi programada a República Federativa do Brasil. Ok? Letra D. Em 11 de setembro de 2001, um grande atentado terrorista foi perpetrado contra os Estados Unidos da América, o que resultou na morte de aproximadamente 3.000 pessoas. Qual dos seguintes políticos era o presidente dos Estados Unidos naquela época? Opa! Primeiro vamos aqui ver o ano que nós estamos, 2016 para 2001, 15 anos, né? Os Estados Unidos é um país onde o regime político lá é bem, digamos assim, organizado, né? Há uma bastante organização com relação aos presidentes. O que eu quero dizer é que cada presidente fica, as eleições lá acontecem de 4 em 4 anos e cada presidente fica 2 mandatos, ou seja, 8 anos para cada presidente. O último ano do presidente atual, Barack Obama, termina agora, 2016. Portanto, 2016 menos 8 é 2008, né? 2009 começou Barack Obama. 2008 findou um presidente antes de Barack Obama. Qual foi ele? George Bush, né? George Bush, 2008. 2008. Então, 2008 menos 8 dá 2000, né? Então, o presidente atual dos Estados Unidos na época do atentado estava começando seu primeiro mandato. Qual era ele? George Bush, né? George Bush. O presidente antes de George Bush foi Bill Clinton, né? Mas quando Bill Clinton saiu, o atentado não tinha acontecido. E o presidente antes de Bill Clinton foi Donald Trump, né? Que saiu faz muito tempo da presidência, né? Outra questão, além do Brasil, há outros países no mundo que foram colônia de Portugal. O que tem a língua portuguesa como idioma oficial? Sinal alternativa que indica um desses países. Epa, uma história aqui muito bonita pra gente analisar. Rússia não é porque ele é um país que tem a sua própria língua, né? Um país gigantesco, o maior país do mundo em volume de terra, né? Turquia não é também, tem a sua própria língua, um dos países mais antigos do que próprio Portugal. Chile, poderia ser Chile, né? Que está na América do Sul, mas não é, porque na América do Sul o único país colônia de Portugal foi o Brasil, certo? Então, é Angola. Portugal colonizou vários países na África e um desses países foi a Angola. Correto? Entendido? Então, vamos lá. A questão 28. O estado do Paraná é composto por quantos municípios aproximadamente? A questão 29. O estado do Paraná faz 3 unidades federativas do Brasil e 2 países. E a questão 30, qual a população aproximada do município de Marechal Cândido Rondon? Não irei responder porque essas 3 questões é específica do município em que foi feito o concurso, né? Do município onde pertence a prefeitura que fez o concurso, né? No começo desse ano, que é o município de Marechal Cândido Rondon, né? Então, com relação a essas 3 questões, o que poderemos fazer é pesquisar sobre Tomeçu, né? Que com certeza cairá pelo menos uma questão relativa ao município de Tomeçu. Então é isso, espero ter